Dr. João Galber, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Micheline, boa noite. Sentimos falta ontem no estudo, viu? Vivi Pilates, boa noite, viu? Não é bom dia não, viu? Boa noite. Forte Eliette, boa noite. Ana Oliveira, João Marcelo, Lara Diesel, boa noite agora. Sinal que o dia hoje foi bom, né? Bom, vamos deixar dar mais um tempinho para ver se a Glória Freitas, boa noite. Que bom, Viver Pilates, Finites. Bianca Carvalho. Bom, então vamos começar, né? Fazendo a nossa prece de abertura do trabalho da noite de hoje. Eu costumo sempre explicar. Alguém mais pode dizer se está sem áudio, porque a Glória Freitas está dizendo que está sem áudio, entendeu? Evelyn Guimarães. Alguém pode dizer mais se está sem áudio? Porque a Glória Freitas está dizendo que está sem áudio. Então tá ok, né? A Glória Freitas que tá ok. Tá ok, Tem que dar uma ajustada no seu celular. Bom, então eu digo sempre, quando eu começo, as atividades numa casa espírita, nós começamos com uma oração. Por quê? A oração nos faz nos conectar com Deus. Lógico que Deus não vai ouvir as nossas palavras, não. Não vai ouvir as nossas palavras. Ele vai sentir as nossas vibrações, né? Porque senão somente aquelas pessoas que fosse bom de oratória, que aquelas preces, aquelas palavras bonitas, né, seriam ouvidas, vamos assim dizer, iriam impressionar, mas a oração é uma captação de energias positivas através do nosso pensamento. Por isso é que é muito importante, nos momentos difíceis da nossa vida, nós procurarmos a oração conforto, as energias para nos fortalecermos e seguirmos em frente. Por isso é que é sempre importante fazer uma oração. Quando nós vamos tomar uma decisão na nossa vida, nós também podemos fazer uma oração, devemos fazer uma oração, para que a inspiração, a intuição chegue até nós. Tá ok? Então vamos pedir a Deus, agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, a todos os espíritos trabalhadores incansáveis da seara do Mestre amado, que eles nos acolham nesse momento, nos fortaleçam, nos inspirem, nos intuam,
para que nós possamos, nessa caminhada, no Evangelho, nos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, nós tenhamos o entendimento, para que assim, através desse entendimento, nós possamos nos guiar, nós possamos nos dirigir às verdadeiras moradas que Jesus Cristo veio nos anunciar. Por isso é que nós precisamos estar confiantes, aproveitando as oportunidades de cada dia e sabendo que Deus, através da sua misericórdia e do seu amor, nos alcança, seja em que lugar for, seja em que condição for. Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Bom, o Evangelho, ele é um desafio para todos nós. É um desafio. Primeiro porque a gente sabe que o Evangelho, ele não foi escrito para religião nenhuma. As religiões é que utilizam o Evangelho. Se nós formos analisar, na época de Jesus Cristo, quais as religiões existiam? Por aí a gente pode ter uma noção. Meu amigo Jonas Moura, boa noite. Andréa Simone. Então, o Evangelho é um código de moral que Jesus Cristo nos deixou para que nós seguíssemos assim uma rota segura para alcançarmos o reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Então, o Evangelho tem esse propósito. E por isso que mais de 2000 anos nós estamos nessa dificuldade de colocar em prática os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Porque nós estamos divididos entre as coisas de César e de Deus. Estamos divididos entre as coisas de Deus e Mamon, como está bem colocado no Evangelho. Então, se a nossa proposta é estudar versículo por versículo os evangelhos que Jesus Cristo nos deixou, nós vamos encontrar versículos difíceis de nós compreendermos se nós interpretarmos ao pé da letra. Não vai ter sentido nenhum se nós interpretarmos ao pé da letra. A gente vai ver aqui. E foi por isso que Paulo, em Gálatas, ele disse que a letra mata, o espírito é que vivifica. Jesus Cristo falava por parábolas devido à nossa dificuldade. A dificuldade na época da linguagem, ainda hoje, tem sentimentos que nós não conseguimos expressar. Então, nós utilizamos de alegorias. Então, nós vamos começar hoje em Mateus 5, 40 a 41. Mateus foi o primeiro evangelista. Ele escreveu mais para o povo judeu, tentando converter o povo judeu ao cristianismo. Devemos nos lembrar que Mateus foi um cobrador de impostos, que Jesus Cristo chamou na coletoria de impostos, e ele deixou tudo e foi caminhar com Jesus Cristo, o que é difícil, né? Mas ele deixou e foi caminhar com Jesus Cristo, e com certeza ele não perdeu nada, não perdeu nada. Então ele diz assim: se alguém vos bater numa face, apresentai-vos também a outra. E se alguém tirar a capa, oferece também a túnica. E se alguém te obrigar a caminhar contigo 1 milha, vai com ele 2. Isso, ele escrevendo o que Jesus Cristo falava. Ou então, se alguém vos bate numa face, apresentai também a outra. A pessoa diz, pô, mas é muito difícil a gente fazer isso. Se a pessoa me bate numa face, eu vou apresentar a outra. Se alguém me tira a capa, eu vou dar também a túnica. Aí é que vem aquela coisa. Se nós interpretarmos ao pé da letra, não tem sentido. Porque muita gente pode até dizer, mas Jesus Cristo está chamando a gente de covarde? Cadê meu orgulho? Se alguém me bate numa face, eu vou apresentar também a outra? Se a gente já tem dificuldade de perdoar, imagine se a pessoa nos ofender fisicamente. Mas a gente tem que entender que esse versículo, Jesus Cristo quis dizer o quê? Que nós não devemos retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem.
A finalidade foi essa. Não revidar de forma alguma as ofensas que as pessoas nos fazem. Porque se a gente revidar, nós entramos na mesma sintonia daquela pessoa que fez isso com a gente. Então, no sentido mais profundo, Jesus Cristo quis dizer que nós não devemos retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Porque quando a gente faz isso, não fica nada dentro de nós, nada de energia negativa dentro de nós daquela pessoa que nos ofendeu. Mas quando eu revido, aí fica, porque houve uma troca de energia. Eu entrei na sintonia dele. E quando eu entro na sintonia dele, eu capto as energias dele. Aí eu vou ficar o quê? Nós dois vamos ficar inimigos. E isso não é bom nem para um nem para outro, de forma alguma. Porque a doutrina espírita nos explica que na próxima vida nós podemos vir como irmãos, ou como pai, ou como filho. Porque tem que haver uma outra chance, uma outra oportunidade para que nós possamos nos reconciliar com os nossos adversários. Foi o que Jesus Cristo disse. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Então é importante isso. É necessário para que nós avancemos, estarmos livres e presos a ações que nós poderíamos ter evitado ou ter feito diferente, seria melhor para cada um de nós. Por isso é que o tema de hoje, o tema de hoje, tudo é possível aquele que crê. Mas não é só dizer que crê, não. É dizer, é mostrar por que é que está crendo. E a prova disso, a prova é com ações. Ações. Não é você chegar e dizer da boca para fora, eu creio. É muito fácil dizer. Nós precisamos crer através de ações. Crer em Deus. Se eu creio em Deus, eu vou colocar em prática os seus 10 mandamentos. Que Jesus Cristo simplificou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se tudo é possível aquele que crê, é acreditar na mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então, o versículo diz que quando alguém vos bater numa face, apresentar também a outra, isso quer dizer, é não retribuir o mal com o mal. Deixar a pessoa passar, seguir o seu caminho. Não adianta a gente colocar uma pedra no caminho da gente, revidando, porque nós vamos ter que tirar essa pedra. E ninguém vai tirar por nós. Ninguém vai tirar por nós. E aquela energia que nós trocamos naquele momento, quando a gente revida, fica dentro da gente. E essa energia só vai sair quando houver o perdão. Quando nós nos libertarmos da mágoa provocada. Então é muito melhor. Por isso é que Jesus Cristo disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. É muito melhor isso do que nós ficarmos nessa situação. Ok? Bom, então nós vamos agora para o segundo versículo. Mateus 6, 1, nós observamos, foi o 40 a 41. Nós vamos agora ao Mateus 6, 1. Ele diz o seguinte, Jesus Cristo: guardai-vos de praticar vossas obras de justiça diante dos homens, para serdes visto por ele. Se o fizerdes, não receberei vosso galardão junto de vosso Pai que está no céu. Isso é uma coisa bem comum hoje aqui no mundo. A gente fazer uma coisa e querer que todos saibam que nós estamos fazendo um ato, uma ação de caridade. Essa ação de caridade não se perde, mas Jesus Cristo ensinou diferente. Jesus Cristo ensinou diferente, porque quando ele disse naquele momento da viúva, no defronte do templo de Jerusalém, que existia a arca, o gasofilácio,
que era o local onde se colocava as oferendas, isso na frente do templo de Salomão. E Jesus Cristo ali com os apóstolos observava as pessoas chegarem ali, principalmente as pessoas mais abastadas, chegavam e deixavam cair as peças de ouro. Mas só deixavam cair quando os transeuntes que passavam por ali estivessem vendo o seu gesto. Então ele estava querendo agradar o mundo, não era Deus, de forma alguma. E quando Jesus Cristo observa, vê que chega uma mulher, uma pobre viúva. A pobre viúva pega a sua bolsa, mete a mão na sua bolsa, que é surrada, e pega 2 denários, ou 2 sestércios, e vai lá e coloca dentro da arca. Jesus Cristo observando ao lado dos apóstolos. Quando ela saiu, Jesus Cristo chegou e disse para os apóstolos, perguntou, quem foi que deu mais? Aqueles que lançou peças de ouro ou essa mulher que deu os 2 sestércios? Jesus Cristo fez a pergunta e depois respondeu. Aqueles que estavam lançando as peças de ouro não iam lhe fazer falta essas peças de ouro. Mas essa pobre viúva, ela deu as últimas 2 moedas que ela tinha. Então, aos olhos de Deus, ela deu muito mais do que todos os outros, porque ela deu da sua necessidade. É como muita gente que diz, eu não faço a caridade porque eu não tenho nem para mim. Mas a gente pode fazer sim. A gente pode fazer a caridade material, que é a mais fácil. Primeiro porque a gente oferece uma coisa que, entre aspas, não é nossa, porque os bens pertencem ao mundo. Mas a caridade real é essa caridade espiritual, moral, que nós paramos para meia hora, 1 hora, para ouvir uma pessoa necessitada. Essa é a verdadeira caridade. Mas tudo bem, nós não podemos descartar a caridade material. E Jesus Cristo nos alertou que a vossa mão direita não sabe o que dá a vossa mão esquerda. Porque tem muita gente que dá com a mão e recebe com a outra. E acha que quando chegar lá no outro lado da vida, vão receber alguma coisa, não vão receber nada, porque já receberam aqui os aplausos. Então, como Jesus Cristo, o maior psicoterapeuta que já esteve aqui conosco, ele sabe das nossas fraquezas. Ele conhece muito bem, conhece cada um de nós, conhece o nosso interior. Então, versículo, guardai-vos de praticar vossas obras de justiça diante dos homens, para ser visto por ele. Se o fizerdes, não receberei galardão junto de vosso Pai que está no céu. Então, é necessário que nós reflitamos sobre isso. Porque tem que ser espontâneo. O gesto de amor ao próximo, ele tem que ser espontâneo. Se você fizer, ou se nós fizermos com segunda intenção, não vale, tanto como se a gente fizesse sem intenção nenhuma de receber nada em troca. Infelizmente, o mundo ainda hoje se vê, né? A gente ainda faz isso, vamos assim, vamos nos colocar todos no mesmo barco, né? Então é importante essa reflexão que Jesus Cristo, nosso Mestre amado, nos deixou. Nós somos filhos de Deus e a forma que nós temos de retribuir a Deus tudo aquilo que nós temos recebido é ajudar os seus filhos. É ajudar os seus filhos nas suas necessidades. Porque se existe tanta miséria no mundo, é um convite para nós exercitarmos a caridade. Quando nós exercitamos a caridade, nós entramos em frequência com aqueles servidores, com as equipes socorristas que nos envolvem, que nos fortalecem, que nos guiam, para que nós cheguemos aos objetivos traçados. Certo? Bom, o outro versículo é Mateus 5:46. Jesus Cristo diz assim: se amardes somente a quem vos ama,
que recompensa tereis? Não fazem também os cobradores de impostos o mesmo? Você vê como Jesus Cristo é incrível, incrível. Ele diz simplesmente, olha, se você amar somente aquele que ele ama, qual o mérito que tem? Qual é o esforço que você faz? Qual é o esforço que você faz? Você amar somente a quem vos ama. E ele disse que nós devemos amar justamente aqueles que não nos amam. Não é, vamos assim dizer, amar como a gente ama um filho e tudo, mas respeitando. O respeito já é uma forma de amar a pessoa. Porque se a gente só amar a quem nos ama, nós formamos aqueles círculos muito restritos. E como é que nós vamos aprender as lições que vão fazer com que nós evoluamos? Como é que nós vamos fazer? Aí a pessoa diz, sim, mas é difícil demais. É difícil demais. Amar aquelas pessoas que não nos amam. É difícil. Sim, mas são os desafios que nós temos a nossa perfeição. A nossa perfeição. Jesus Cristo mesmo foi o exemplo maior. Ele que foi perseguido, caluniado, crucificado, ele não diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem quando estava crucificado. Qual foi o momento em que ele revidou? Ou então, se nós queremos caminhar com Jesus Cristo, caminhar com Jesus Cristo é fazer o que ele fez. Porque se eu digo assim, eu sou cristão, bom, me rotulando de cristão, mas eu tenho que ser cristão em ações. Somente em rótulo, somente no nome cristão não quer dizer nada. Não quer dizer nada. São pelas nossas ações que nós seremos reconhecidos. Se eu digo para todo mundo que eu sou uma pessoa boa, eu vou ter que agir com bondade. Que as pessoas não vão acreditar somente na minha palavra. E sim vão ficar observando. Para qualquer deslize, ficarem nos cobrando. Certo? Então, se amardes somente a quem vos ama, que recompensa tereis? E isso foi Jesus Cristo que disse. Não tem recompensa nenhuma. Você não faz esforço nenhum. Esforço nenhum. Nós devemos, sim, procurar nos aproximar daqueles que não nos amam, porque nós somos todos irmãos espirituais. Existe a família consanguínea, mas existe a família espiritual, essa que não se acaba. A família consanguínea se acaba, mas a família espiritual não. Ou então, se nós somos irmãos, todos nós somos irmãos, ou então, é necessário que nós nos aproximemos uns dos outros, aproveitando as oportunidades que nós temos de crescer. Isso é importante. Bom, então Jesus Cristo chega em Mateus 5:48, ele diz o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Que perfeição é essa? Porque se nós somos filhos de Deus, em essência nós somos perfeitos. Agora, em obras, não. As nossas obras, não. De forma alguma. Mas a essência, porque sendo filho de Deus, eu trago o quê? As suas essências. A sua essência, aliás. É isso? Então, quando Jesus Cristo disse, sede, pois, vós perfeitos, é em ações. Em ações. A perfeição, para que nós cheguemos à perfeição relativa, porque absoluta, só Deus. Essa perfeição é através das nossas ações. É não carregarmos mais mágoa, ódio, rancor, vingança dentro dos nossos corações. Essa é a perfeição.
que nós estamos procurando. E quando ele disse, né? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial que está nos céus. Vamos analisar um pouco esse céu, né? Porque eu já falei várias vezes aqui que o céu é um estado da alma. Nós podemos estar no céu, no inferno, em qualquer lugar. Isso é uma maneira de dizer de Jesus Cristo, porque Deus está em tudo que é criado. Deus está em tudo que é criado. A sua essência, a sua energia está em tudo que é criado. Então, é uma forma de dizer, o céu é aquele lugar de beatitudes. Vamos assim dizer, esse céu está dentro da gente. Quando nós chegarmos à perfeição, através do autodescobrimento, da autoiluminação, nós vamos chegar nesse céu. O céu, vamos dizer, é um arquétipo criado pelo homem. Mas não é esse lugar circunscrito, não. O céu é momento, somos nós mesmos aqui. Através das nossas ações, através do nosso progresso moral, certo? Tanto o céu como o inferno são estados da alma. Eu posso estar no céu ou no inferno, em qualquer lugar. Hoje tem muita gente que está no lugar tão bom assim fisicamente, né? Rodeado de coisas materiais, tem tudo, e não estão felizes. Não estão felizes. Isso mostra que o céu é um estado da alma, né? Não adianta muito o que você tem ao seu redor, mas como o seu espírito está, como ele está vibrando, aí sim, aí é que nós vamos estar nesse céu interior, esse estado energético, esse estado do nirvana, né? Como nós conhecemos, certo? Bom, obrigado, viu, Adriana, Cavalcante. São coisas que Jesus Cristo, né, o nosso mestre amado, nos deixou, né? E com certeza muitos de nós que se encontram agora nesse mundo esteve na época de Jesus Cristo. Com certeza. Na época de Jesus Cristo. Então, vocês já imaginaram no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus Cristo falando as bem-aventuranças? Olha o êxtase que todo aquele povo ficou. Bem-aventurados pobres de espíritos, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições e injustiças. É incrível esse negócio. Vós sois o sal da terra. Isso dito por Jesus Cristo. Porque se a gente lê o Evangelho, a gente já se empolga. A gente sente essas energias em cada palavra de Jesus Cristo. Em cada palavra. Imagine naquele momento quando ele falava o Sermão do Monte. E nós devemos nos lembrar que Mohandas Karamchand Gandhi, que tentaram de todas as formas convencê-lo a ser cristão, ele de forma alguma ele disse: olha, eu acredito no Cristo, mas naquilo que vocês estão pregando, de forma alguma. E disse: olha, se perder todo o Evangelho, e ficar somente as bem-aventuranças, não perdeu nada. Porque as bem-aventuranças é a síntese de todo o Evangelho, de todo o ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então é muito importante as bem-aventuranças. Certo? Bom, então vamos aqui agora em outro versículo, em João 16, 20. João 16, 20. Em verdade vos digo. João foi o quarto evangelista que foi discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Escreveu também o Apocalipse e as epístolas, né? Ele
diz o seguinte: em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso ele estava falando para os apóstolos. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Foi o que aconteceu com Paulo de Tarso. Quantas chibatadas ele levou, quantas pedradas ele não levou. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos foram perseguidos. Eles eram ridicularizados, os apóstolos. Ninguém acreditava neles. Foi difícil, porque Paulo chegava em Corinto, chegava nos Tessalonicenses, em Tessalônica. Ele falava de Jesus Cristo. Bom, naquelas igrejas, né? E todos ficavam encantados realmente com Jesus, com os ensinamentos, aliás. Mas aí alguém chegava e perguntava: quem é esse Jesus? De quem são esses ensinamentos? E Paulo dizia: de Jesus Cristo. Aí eles se lembraram que Jesus Cristo morreu entre 2 ladrões crucificados. E quem morria entre 2 ladrões crucificados era uma pessoa de má conduta. E aí, tudo que Paulo falava, aqueles viravam as costas e saíam. Olha, mas nós vamos acreditar num crucificado? Como é que nós vamos acreditar? Então, para vocês verem as dificuldades, por isso é que ele diz: quando nós decidimos a caminhar com Jesus Cristo, e hoje é diferente de caminhar com Jesus Cristo. Antigamente se fazia a viagem a pé e era distante. Para vocês verem, da Galiléia para Jerusalém era quase 130 quilômetros e se fazia a pé. Hoje não, hoje tem palestrantes que rodam o mundo todo, mas tem o quê? Avião, tem os voos. Não tem mais aquela coisa, você vai para hotel, você vai para uma casa muito boa, ou vai... Não é isso? É totalmente diferente. Para você levar essa palavra, levar esses ensinamentos. Então Jesus Cristo diz para os apóstolos: olha, vós vão ter dificuldade. Não só os apóstolos, mas todo aquele que deseja caminhar com Jesus Cristo. Porque se você já deve ter ouvido falar, alguém de uma família, principalmente uma família rica, a pessoa chegar e dizer assim: não, eu vou agora seguir os passos de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com Francisco de Assis. Aí muitos dos parentes, muitos dos familiares vão dizer: enlouqueceu, vai deixar essa vida aqui, essa vida boa, com facilidade e tudo, para sair pregando agora, para sair ajudando os miseráveis. Primeira coisa que a pessoa diz é isso: ó, enlouqueceu. Quer dizer que é anormal nós caminharmos com Jesus Cristo. E o normal é nós nos deixarmos assim escravizar pelos bens materiais, pelo poder material. Não é isso? Então nós precisamos repensar, nós precisamos ressignificar isso. Ressignificar, porque se nós estamos aqui, qual é a finalidade de nós estarmos aqui na Terra? Qual é a finalidade? É nos divertirmos, brincarmos e tudo mais e tal, gozar a vida e tudo mais. Se fosse desse caso, Jesus Cristo não precisava nem ter vindo. Para quê? Nós estamos aqui para cuidar do nosso aperfeiçoamento moral. Nós estamos aqui com essa finalidade. Nós podemos nos divertir, mas não podemos perder as oportunidades de colocar em prática o Evangelho, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos esquecer que nós precisamos caminhar sobre as suas pegadas. Nós precisamos caminhar sobre as suas pegadas. Não tem jeito. Nós vamos ter que caminhar com Jesus Cristo hoje, amanhã ou depois. Hoje, amanhã ou depois.
Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida que nós vamos viver. Ou então nós vamos tomar a decisão, como Francisco de Assis tomou. Nós vamos tomar a decisão, como Mohandas Karamchand Gandhi também tomou, de procurar vivenciar as leis de Deus. Isso aqui é importante. Mas ele disse, olha, vós chorareis enquanto o mundo se alegra. Vós ficarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por quê? Porque nós vamos viver a verdadeira alegria, que é seguindo os passos do nosso Mestre amado. Nós estamos só adiando, deixando para amanhã, para depois. Nós temos sempre uma coisa mais importante para fazer hoje. Não, hoje eu não posso. Como está bem descrito na parábola das bodas, em que o Senhor mandou convidar os convidados para a festa do seu filho, e cada um se excusou. Não, eu comprei uma junta de bois, hoje eu não posso ir. Comprei um campo e não posso ir. Cada um deu uma desculpa. Está aí, Jesus Cristo deixou na parábola das bodas, que nós já até trabalhamos aqui. Essa desculpa é que está nos atrasando, dificultando a nossa vida. Não há outra alternativa. Não há outra alternativa. Nós vamos ter que caminhar com Jesus Cristo. Não vamos crer, se eu fizer uma prece, Deus vai resolver os meus problemas. Ele não vai resolver os meus problemas. Ele vai me ajudar. Porque se ele resolver um, ele tem que resolver todos. Eu vou me acostumar. E tem uma coisa, se ele resolvesse todos os meus problemas, no dia que ele deixasse de resolver um, eu iria me zangar com ele, iria me tornar um ateu. Por que é que existem os ateus? Alguma coisa eles acharam que Deus deveria ter feito para com eles. E porque Deus não faz, simplesmente eles deixaram de acreditar em Deus. Mas deixando de acreditar em Deus não quer dizer que Deus vai deixar de existir, não. Ele vai perder tempo. Porque Deus está dentro de nós. Dentro de nós. Até se diz o seguinte, sim, mas um ateu quando passa pelas dificuldades, qual é o nome que ele vai dizer? Porque nós que acreditamos em Deus, nós podemos recorrer a Deus. E o ateu vai recorrer a qual nome? Qual nome? Quer dizer, é a própria pessoa que dificulta a sua vida. Não é Deus que dificulta a minha vida, sou eu mesmo. Porque a quantidade de missionários que Deus já mandou é incrível. E nós ficamos marcando passo, deixando para amanhã, para depois, para amanhã, para depois, aquela coisa toda. Não é isso? Bom, então vamos aqui um outro versículo. Jesus Cristo diz através de Mateus 6,5, ele diz o seguinte: quando fores orar, rezar, suplicar, não sejais como os hipócritas. Palavras de Jesus Cristo. Quando fores orar, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Você vê como Jesus Cristo prestava atenção a tudo. E ele disse para os apóstolos: olha, não façais como esses hipócritas, que quando vão rezar, eles procuram o lugar mais alto, numa esquina, para que todos, quando passem, vejam que ele está rezando. E Jesus Cristo condenou isso com muita veemência. Porque o ato de rezar, de orar, de suplicar é sublime. Porque ele disse isso porque ele via os fariseus ali em Jerusalém, procurando os lugares mais altos para rezar, orar, para que todos pudessem ver que ele estava rezando, que eles estavam rezando. E Jesus Cristo condenou.
E ele disse depois para os apóstolos: quando tu fores orar, tu adentra a porta do teu coração, quer dizer, abre a porta do teu quarto, do teu coração. Chegando lá, tu pede a Deus. E não adianta falar muito, porque não é pela quantidade de palavras que a tua prece será ouvida. Não. Então, ele nos deixou tudo que nós precisamos. Está no Evangelho. Até para fazer uma oração, nós devemos nos recolher no nosso quarto, no nosso coração. Porque tem muitos que fazem uma prece, mas que os lábios dizem sim, mas o coração diz não. É aquela pessoa que faz a oração somente da boca para fora. Essa oração não vai chegar nunca. Por isso é que tem gente que diz: não vou mais rezar não, porque eu nunca recebi nada. Parece que minhas preces nem são ouvidas. Mas tem que saber como é que você está rezando, orando, pedindo, suplicando. É muito importante isso. Muito importante. Então o coração tem que participar, as nossas vibrações têm que participar. É um ato sublime. Vocês se lembram que Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, ele costumava subir e ficava sozinho no Monte das Oliveiras conversando com Deus. Conversando com Deus. Ele nunca procurou ficar onde havia uma aglomeração e lá ele chegasse lá e começasse a rezar, a orar. Ele nunca fazia isso. Ele procurava fazer reservadamente. Por isso é que ele condenava esse tipo de oração quando se faz. Que a gente quer que todos vejam que nós estamos rezando, que estamos orando, pedindo a Deus e tudo. Não precisa disso. O negócio é entre eu e Deus. Vou conversar com Ele, certo? E não precisa também você chegar e dizer aquelas palavras. Não é preciso você chegar e dizer aquelas palavras bonitas, por exemplo. Mas para mim fazer a minha oração, eu preciso fazer o Pai Nosso? Pode fazer. Mas você deve aprender a conversar com Deus. Oh meu Deus, o dia hoje foi muito difícil. Muito difícil. Eu senti as tuas energias, as tuas mãos dadivosas me ajudando para que eu tomasse a decisão certa. É essa conversa que nós precisamos ter com Deus. Porque às vezes a gente fala o Pai Nosso e nem se toca. Diz aquela coisa mecânica. Aquela coisa mecânica. A gente começa a rezar um Pai Nosso, daqui a pouco ninguém sabe se está no meio, se está no fim. Se perde. Mas quando você vai falar mesmo com Deus, o que você está sentindo, também tem um efeito muito, muito grande. Então é assim que nós precisamos nos comportar diante da oração. Então, porque Deus sabe, quando eu vou fazer uma oração, Deus sabe o que se passa dentro do meu coração. Sabe? Aí a pessoa pode chegar e fazer assim: então se Deus sabe de tudo, por que a gente tem que pedir ainda a Deus fazer a oração? Então não precisava nem a gente fazer a oração, porque Ele já sabe de tudo. Mas Deus quer que a nossa vontade, a nossa iniciativa, porque é necessário que a gente entre em contato com Deus. E através da oração a gente entra em contato com Deus. É a gente se sentir carente. É a gente demonstrar que nós precisamos de ajuda. Aí nós estamos demonstrando a nossa humildade, a nossa simplicidade. E Deus deseja isso. Agora, saber o que nós precisamos, com certeza. Ele que tem todo o poder do mundo, Ele sabe. Nós sabemos isso dos nossos filhos. Imagine Deus. Certo? Bom, vamos agora a Mateus 6,14. Ele diz o seguinte: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Vos perdoará. Mas aí me diga uma coisa: como é que Deus nos perdoa?
E disse para vocês que nós não podemos interpretar o Evangelho ao pé da letra. Não podemos. Então, como é que Deus nos perdoa? Deus nos perdoa como nós queremos que Ele nos perdoe. Bom, eu faço uma falta muito grave com alguém, um irmão meu. Depois eu me ajoelho e peço a Deus, Deus, me perdoe o que eu fiz para com ele. Aí Deus simplesmente vai atuar como juiz, eu fiz o mal a alguém, fiz aquela pessoa sofrer bastante. Depois eu chego, me ajoelho e peço a Deus, Deus, me perdoe. Eu fiz o mal a um filho de Deus, ao meu irmão. O que é que Deus vai fazer? Ele não vai nos perdoar como nós queremos, mas Ele vai nos dar uma oportunidade para que nós nos reconciliemos com os nossos irmãos, com os nossos adversários. Já falei isso no início. Então, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E Deus, Ele nos perdoa dessa forma, nos dando uma oportunidade de nós nos corrigirmos. Nos corrigirmos. Mas nós vamos imaginar que Deus perdoasse, como nós queremos. Vocês já imaginaram a quantidade de filhos que Deus tem? Porque Ele é o único Criador. Ele é o único Criador. Se Ele perdoasse a todos os seus filhos, nós simplesmente estaremos na idade da pedra ainda. Na idade da pedra. Porque, eu faço isso aqui, peço a Deus, Ele perdoa, pronto. Passa a régua e eu continuo errando. Não. Então, Ele não faria isso porque Ele não estaria nos ajudando. Como também nós não fazemos isso com os nossos filhos. Não é isso? Então Deus deseja o bem de cada um de nós, que somos seus filhos. E a forma dele perdoar é nos dando a oportunidade para nós repararmos o nosso erro. É aquela coisa que diz, o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Precisamos estar preparados e conscientes disso. Nós não podemos fugir dessa realidade, dessa verdade. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertar de quê? Das prisões que nós estamos ainda presos, do orgulho, do egoísmo, do ódio, da vingança. Isso tem nos mantido prisioneiros. Nós já poderíamos estar muito mais à frente. Mas não, nós ficamos o tempo todo achando que as ações negativas podem nos levar onde nós queremos, que é justamente um estado de plenitude, um estado de paz, e não vão nos levar. O que vão nos levar realmente a esse estado de plenitude, o estado de paz, é o amor, o perdão, a caridade, a humildade e a simplicidade. Foi o que Jesus Cristo nos deixou. Foi o que Jesus Cristo nos deixou. Certo? Então, o perdão aqui que Jesus Cristo nos deixou é diferente. É diferente da interpretação que a gente costuma muito ouvir. Que basta pedir para Ele e Ele perdoa. Não é assim, de forma alguma. Vamos olhar por outro ângulo. Como é que uma pessoa nasce com problemas visuais, aleijado? Como é que ele nasce com problemas mentais, com problemas psiquiátricos, síndrome de Down? Cadê? Por que é que eles nasceram desse jeito? Quer dizer que Deus não perdoou a esses. Não perdoou a esses e perdoou os outros. Então não teria sentido. Porque Deus seria um monstro nesse caso aí. Esses que já nascem assim, eles estão tendo a oportunidade de reparar o seu próprio erro. Eu costumo dizer nas lives, ninguém pode fazer por mim, ninguém pode consertar o que eu fiz. Ninguém pode, de forma alguma. Então sou eu mesmo que tenho que me assumir. Sou eu mesmo que tenho que consertar, sou eu mesmo que tenho que fazer diferente. Sou eu mesmo.
que tenho que fazer diferente. Ah, mas a minha vida não está boa de forma alguma. Meu irmão, então você tem que mudar. Você tem que mudar as suas ações. Que só você pode mudar a sua vida. Porque a vida é sua. Ninguém pode pegar a sua cruz, como também não pode pegar a minha e carregar. De forma alguma. Por isso é que Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi ele que disse. E é isso que nós precisamos fazer. Então Jesus Cristo continua em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, todos somos filhos de Deus. Não tem nenhum neto de Deus. Não tem nenhum enteado de Deus aqui. Mas serão chamados filhos de Deus em ações. Ações. Em essência, todos nós somos filhos de Deus. Porque só existe um Criador. Nós saímos das suas mãos. Nós saímos das suas mãos. Então, se ele diz, bem-aventurados os pacificadores, então se eu sou uma pessoa que eu costumo pacificar, que eu procuro ajudar, eu serei chamado filho de Deus, porque eu estarei dentro da programação que Deus nos criou. Eu estarei dentro da programação que Deus nos criou. Mas não quer dizer que só porque eu faço isso, só eu sou filho de Deus, não. Todos somos filhos de Deus. Nós só precisamos ser em ações. Em ações. Coisa que vai acontecer. Mas cedo ou mais tarde, nós vamos caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo João, no versículo 17:3, ele diz o seguinte: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Isso ele disse na época do politeísmo. Roma mesmo acreditava em vários deuses, criava os seus próprios deuses. Somente o povo judeu acreditava num único Deus. Num único Deus. Hoje ainda existe pessoas que acreditam em vários deuses. Tem muitos que criam aquele Deus de acordo com as suas necessidades. Mas Deus é único. Então a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro. Isso Jesus Cristo falando. Todos os esforços foi justamente para a gente entender que só existe um Deus. Um Deus, o Deus Criador, criou a tudo. Isso Jesus Cristo falando naquela época, em que o mundo praticamente era politeísta. Então ele veio defender esse Deus único, o Deus verdadeiro. Mas cada povo adorava o seu próprio Deus, criava o seu próprio Deus. Então a vida eterna, todos nós somos eternos. Todos nós somos eternos. A vida espiritual, a vida física não. Então Jesus Cristo disse, a vida eterna é esta, que conheça a ti o único Deus. A vida eterna é esta. Então ele afirma a vida eterna. Mas é necessário que a gente conheça, aceite Deus, o Deus verdadeiro. Que a gente pode dar o nome que der, mas que existe essa força maior que a Deus existe. E é essa força que nós devemos nos encostar, vamos assim dizer. É nessa força que nós precisamos nos fortalecer. Sem Deus, nós não somos nada. Tem muita gente que acredita que tem condições de viver sem Deus. Acredita que tem condições de viver sem Deus, mas não tem condições de viver sem Deus. Nós já passamos dificuldades, experiências e tudo mais e tal. E a gente sabe, tem essa certeza de que nós não podemos viver sem Deus. Então são momentos que a gente faz dia de segunda-feira, de domingo, aliás, perdoe, de reflexão naquilo que Jesus Cristo colocou, interpretando versículo por versículo para os dias de hoje.
para os dias de hoje, não aquela interpretação que se costuma dar. Aquela interpretação que cada religião interpreta para agradar aqueles que frequentam a sua igreja. Jesus Cristo não falou, não deixou o seu evangelho para esse ponto, para servir disso, não. O seu evangelho, ele é universal. Universal. Agora, a interpretação que se dá é que é diferente. Que cada um fica só puxando sardinha para o seu prato, né? Mas é aquela coisa que Jesus Cristo disse: quem não ajunta comigo, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Ele foi bem claro nisso aí. Bem claro. Por isso, vamos nos esforçarmos a cada momento, a cada instante. Nós já perdemos muito tempo. Muito tempo. E vamos deixando para amanhã, para depois, amanhã, para depois, como se as coisas fossem se resolver por si só, por si mesmo, e não vão se resolver. Somos nós que vamos resolver. Disso nós não devemos ter dúvida de forma alguma. Não devemos ter dúvida de forma alguma. Se eu quero uma vida melhor, eu vou atrás, eu vou fazer por onde eu tenho uma vida melhor. Sim, mas o que é que você aconselha? O que é que a gente pode nos encostar, vamos assim dizer? O que é que a gente pode usar? O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem condições de nos conduzir por essas águas tempestuosas que desejam a todo instante fazer com que nós naufraguemos. Naufraguemos. Por isso é que nós precisamos estar sempre atentos, procurando dar o melhor de cada um de nós. Jesus nos espera. É por isso que ele disse: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, que irá vos revelar aquilo que eu não posso vos dizer agora. Ele nos diz que não nos deixaria órfãos, estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. E está. Ele diz que ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Se ele é o pastor e nós somos as ovelhas, nós precisamos ouvir o pastor e caminhar com o pastor. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Está aí o convite. Se eu preciso de consolo, procuro a Jesus. Se eu necessito de paz, procuro a Jesus. Se eu necessito de felicidade, procuro Jesus Cristo. Ele tem tudo para nos oferecer. Tudo para nos oferecer. Então, meus irmãos, mais uma vez, né, eu agradeço, né, nós estarmos aqui juntos. Isso já faz alguns domingos, né, e pelo que eu vejo aí pela pandemia, nós vamos continuar fazendo essas lives, né, fazendo essa interpretação do Evangelho, versículo por versículo. Para alguém pode soar assim diferente, mas é essa verdade que nós não podemos fugir de forma alguma. Então, eu agradeço demais a vocês. Pena que vocês não fazem pergunta para a gente se aprofundar mais, né? Aí eu fico aqui naquela impressão: vocês entenderam tudo, né?
Aí isso me alegraria muito, ou então vocês ficaram na dúvida e tudo mais e não quiseram perguntar. Mas quando a pessoa pergunta, fica melhor, né? Para a gente fazer uma avaliação. Mas o importante é que nós, cada vez mais, nós despertamos. Nós despertamos para a realidade. E a realidade é Cristo. A realidade é Jesus. A gente pode tentar fugir de todas as formas, mas Jesus sempre, hoje e sempre. Certo? Ou então para os homens existem coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Mas é preciso a gente crer, acreditar. Somente assim, acreditando, é que nós vamos crescer, nós vamos despertar. Por isso é que Paulo de Tarso disse: desperta, ó tu que dormes. Dormir no sentido de viver a verdadeira vida. Pois obrigado também, Débora, Ana Oliveira. Pois tá ok. Pois muita paz, viu, a todos. E espero que na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos estar aqui continuando na interpretação desses versículos. Vamos confiar no momento do desespero, naquele momento em que as tempestades rugirem mais forte, mais desafiadora. Vamos recorrer a Jesus Cristo. Vamos recorrer à prece, a Deus. Com certeza eles têm o maior prazer de nos ajudar. Então, uma semana abençoada para todos vocês. E que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Gratidão a todos. Muita paz.